E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a educação do Japão? Bora lá? Então, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todo mundo esteja bem, com saúde. Esse vídeo eu gostaria de contar um pouco, falar um pouco, principalmente para aquelas pessoas que têm filho e que pretendem ir para o Japão ou que já estão no Japão e que está tendo um certo, como eu posso falar, uma certa dificuldade, não está entendendo direito o porquê que o filho ou a filha começou a ter um certo comportamento. Vamos falar um pouco sobre isso. Bom, pessoal, eu fui para o Japão, eu estava com 10 anos de idade. Do nada, eu já contei essa história, acredito. Comecei a frequentar a escola japonesa sem falar um A de japonês. Meus pais trabalhavam 12, 14 horas por dia. E a carga horária no Japão, tanto na escola, tanto no trabalho, é bem pesada. Eu saía de casa, eu acho que era umas 7, 7:30 da manhã, não me lembro muito bem, que já faz muitos anos. E voltava para casa, era 3, 4 horas da tarde. Isso até a sexta série. Tá? Que lá, depois da sexta série, vira Chugaku. É como se fosse acredito que seja a continuação, né? Porque aqui no Brasil, se eu não me engano, é até a nona série, se eu não me engano, oitava série. Não me lembro muito bem, não sei, não estudei aqui no Brasil. E lá também começa mais 3 anos, depois da sexta série começa mais 3 anos, que é no Chugaku, tá? E essa carga horária do Chugaku é maior ainda, você vai sair de casa umas 7, dependendo do aluno, sai 6 horas da manhã da casa, faz o esporte na hora da manhã, estuda o dia inteiro, e na parte da tarde também faz esporte também, chega em casa quase 6, 7 horas da noite. Ok. A educação do Japão é boa. Se você ficar 8 horas estudando, acredito que qualquer criança, obrigatório, tá? Isso aí é obrigatório. A criança, até os seus 16 anos, ela é obrigada a estar dentro de uma escola. Seja brasileira, seja japonesa, mas tem que estar dentro de uma escola. Ok. Isso daí é lei, tá? O que acontece muitas vezes? A criança, ela, principalmente no meu caso, que na época quase não tinha brasileiros, quer dizer, em todas as escolas que eu estudei, fora a última, eu era o único estrangeiro, sem falar a língua japonesa. E o brasileiro, a criança brasileira, ela está acostumada com carinho, com um abraço, com um beijo, com calor humano. Ela chega num país, tá? Onde que não existe o toque. Pegar na mão, abraçar, beijar, não existe isso. Esse vai ser o primeiro choque da criança.
O segundo choque é a barreira da fala, de se comunicar. Mas a criança, como ela quer se socializar, ela vai aprender rápido o japonês ou o idioma, acredito que seja nos outros países também. Eu estou falando especificamente do Japão. Eu com 6 meses estava falando o japonês, ok? Mas mesmo assim, aprendendo a falar o japonês, eu sentia que eu era excluído, tá? O porquê que eu era excluído? Porque eu queria ser eu. Eu tinha os meus pensamentos, as minhas vontades. Eu era uma criança muito criativa, muito... eu nunca gostei de receber ordens e ser igual a todo mundo. Eu vou explicar melhor isso daí. No Japão, você tem que ser igual a todo mundo. Você não pode querer ser diferente, tá? Você não pode pensar diferente, você não pode ter um cabelo diferente, você não pode fazer nada diferente, você tem que ser igual a todo mundo. Preste atenção nisso daí, que isso aqui é importante, tá? Enquanto você não for igual aos nativos, você vai ser excluído. Isso, tá? Não acontece somente dentro de escolas. Isso acontece também dentro de fábricas. Enquanto você for diferente dos nativos, você simplesmente vai ser um peão de fábrica. Se você quiser crescer dentro de uma fábrica, você vai ter que se tornar um japonês, ter os costumes japoneses, saber das regras da cultura japonesa, tá? Existe um brasileiro, o nome dele eu esqueci, ele ganhou 2 ou 3 bolsas em umas universidades lá do Japão, fala não sei quantas línguas, é formado lá no Japão, não consegue emprego. Ele estava trabalhando esses anos atrás aí como taxista, mas na área onde ele se formou, ele não consegue emprego. É um brasileiro puro, não tem descendência. Ele é meio quase que negro, tá? Super inteligente, super preparado, mas ele não consegue. Aconteceu isso comigo também. Eu telefonava para as empresas japonesas, falava em japonês, eles, sim, pode vir, tem serviço, sim, pode vir fazer entrevista. Eu chegava lá na entrevista, eles olhavam para mim, foi você que telefonou? Eu falei assim, sim, fui eu. Nossa, mas quando você falou pelo telefone, você parecia japonês. Para você não ter emprego. Ok? Não é uma regra, tem pessoas que conseguem emprego, tá? Mas, no meu caso, com essa cara de estrangeiro, de brasileiro, eu não conseguia. Quem tem a cara mais puxada para o japonês talvez até consiga. Passe batido. Ok, vamos voltar para a criança. A criança começa a ficar frustrada. Então ela começa a ter uma atitude muito diferente dos brasileiros, das crianças brasileiras.
Elas começam a ter vergonha de falar em português, de andar com os pais, isso independente da idade. Começa a acontecer umas coisas que eu acredito que aqui no Brasil não aconteça. A criança se afastar totalmente dos pais, mais uma vez, independente da idade. Mesmo que a família, a casa, seja aquela casa super, como se diz, protetora, aquela unida, né? Isso daí vai se desfazendo pouco a pouco, porque a criança está se adaptando ao modo japonês. Ela querendo se socializar com os japoneses, querendo ter amiguinhos, namoradinhos e assim por diante. E os pais, principalmente os pais, acabam ficando sem saber, porque não conhecem essa cultura. Por que eles não estão falando mais português, só falam japonês? Por que eles não querem mais sair comigo? Ou por que eles não estão aceitando mais abraço, mais beijo? Isso é uma dor tanto para os pais e tanto para a criança também. Porque a criança se coloca numa divisória. Ou eu fico com meus pais ou eu preciso caminhar junto com os japoneses. Os dois. Tem criança que pode até conseguir, mas a maioria é um pouco difícil. Ou ela fala que não quer mais ir para a escola japonesa, quer ir para uma escola brasileira. É o choque de cultura isso daí. Não conseguem se socializar com os japoneses. Ok. Adulto, você chegou no Japão, começou a trabalhar e você quer conhecer a cultura japonesa. Ok. Então a primeira barreira que você enfrenta vai ser a comunicação novamente. Mas você quer, então você estuda, você aprende, você começa a se comunicar com os japoneses. Mas só se comunicar não é o suficiente. Você precisa aprender a cultura, você precisa aprender a como os japoneses pensam, como eles agem em certos locais. Um exemplo muito fácil. Todo mundo já foi em Bonenkai. Bonenkai é aquela... como é que eu posso falar? No final do ano, junta toda a fábrica e sai para beber. Ok. Dentro desses Bonenkai, é uma festa, cara. Você se sente em casa. Todo mundo bebe, conversa, ri, te abraça, fala que você é amigo, que é aquilo, tal, tudo. Você fica assim, super... Nossa, super feliz por dentro. De verdade. Aí você entra em férias, por exemplo, ou a semana seguinte mesmo. Segunda-feira você volta a trabalhar. Aquele dia que você saiu para beber com a fábrica inteira como se fosse que nunca existiu. Aí você fala tudo sorridente. Oh, Hayo, bom dia. O japonês vai olhar para sua cara assim. Oh. Ah, foi gostoso, né? Beber, aquela festa, tal, tudo. Tá no Shikatane. Foi legal. Aí você já toma aquele baque de novo, assim, moleque.
está acontecendo? Ou se não, os japoneses trabalham ali no seu setor e você sempre fica sabendo que eles saem para beber, para passear, tal, tudo, e você fica ali na expectativa, será que eles vão me chamar? Isso é para quem quer se socializar com os japoneses, tá, pessoal? Então você fica ali na expectativa, eles nunca te chamam. Aí entra aquela ideia na sua cabeça, fala assim, eles não me chamam porque talvez porque eu não chamei, então eu vou chamar. Tem vezes que eles vão e tem vezes que eles vão falar que eles não vão sair com você. Quando eles vão, você vai sentir que existe como eu posso falar, um incômodo, um desconforto da parte dos japoneses. Aí você fica olhando aquilo ali e você começa a ficar desconfortável também. Tipo, o que será que eu estou fazendo de errado? Tudo bem? Cada um vai para sua casa, depois, uma outra vez, você vai chamar de novo. Aí eles vão falar, eles nunca mais vão sair com você. Pode ter exceções. Tá? Isso não é uma regra. Mas acontece. Então, no Japão, a gente aprende a viver sozinho, a ser independente. Mesmo, outra coisa importante aqui, mesmo que você tenha todos os costumes japoneses, vivam como um japonês, você vai ser sozinho. Se um dia acontecer alguma coisa e você falar que precisa de um amigo, vai ser difícil. Uma coisa que eu aprendi no Japão é uma frase que eu aprendi no Japão. Talvez vai chocar muita gente, mas é a realidade. Não existe amigo melhor do que o dinheiro. Quando você precisar de alguém, é o dinheiro que você tem que vai te salvar. A criança, quando ela vive nesse meio, tentando se socializar com os japoneses, ela aprende exatamente isso que eu estou falando agora para vocês, só que desde pequena. Ela não pode contar com ninguém. A única coisa que ela pode contar é com ela mesma. Ela não pode ser diferente de ninguém. A única coisa que ela precisa fazer é obedecer ordens. Se a pessoa quiser fazer alguma coisa diferente na fábrica mesmo, o cara fala que você tem que fazer desse jeito o seu serviço. Aí você sabe como é que é brasileiro. Poxa, mas se eu fazer desse jeito eu vou me cansar menos, eu vou ser mais rápido. Então você começa a fazer daquele seu jeito e muitas vezes não vai sair peças ruins, não vai estragar a peça. Então você começa a fazer daquele jeito. Aí o chefe olha pro lado de você e fala assim, mas por que você está fazendo desse jeito? Aí você explica pro seu chefe, porque assim é mais rápido, assim é mais difícil de errar, assim eu me canso menos. Mas ele vai virar pra você e falar assim, não.
quem pensou para fazer desse jeito, estudou, fez uma faculdade e falou que tem que fazer desse jeito. Você não está gabaritado para mudar o modo que alguém gabaritado mandou fazer. É mais ou menos isso. Eu acredito que tem muita gente que passou por isso. Ou pessoas que você dá uma ideia. Isso aconteceu muito comigo. Fiquei muito chocado com isso. Você dá uma ideia para melhorar o serviço, o seu ambiente de trabalho, o modo de você trabalhar na reunião ou naqueles papel de TEAM que eles pedem, que seria TEAM aqui no Brasil. É ideias para renovar, para melhorar a empresa. Quando eles olham para aquilo lá, eles falam: não, isso daqui não faz sentido, não pode. Aí uma semana depois, um mês depois, vem um japonês que entrou, que é mais novo de casa, mais novo de fábrica que você. Só que é japonês. Contratado diretamente da fábrica. E apresenta aquela mesma ideia que você teve, que foi recusado, para o chefe. O chefe olha aquilo lá e fala: Coreia, isso daqui é muito bom. Vamos começar a fazer. Parabéns pela sua inteligência. Toma cuidado, principalmente os pais que querem colocar filhos na escola japonesa. Eu mesmo voltando para o Brasil, eu passo por uma dificuldade que é não conseguir acreditar 100% em pessoas. Eu não tenho vontade de fazer amigos. De tanta porrada, de tanta rasteira. Toma cuidado. Isso futuramente pode vir influenciar na vida dos seus filhos. Até mesmo na vida dos adultos que moram aí no Japão. É muito fácil você ficar com depressão, se sentir um lixo, se sentir inútil. Toma cuidado. Certo? É isso aí, pessoal. Vou parando por aqui. Quem gostou, deixa o seu joinha, né? Se inscreva no canal, por favor. Dúvidas, perguntas, no comentário aí, por favor. Tá ok? É isso aí então, pessoal. Até mais. Fui!